Ana. Doutor Paulo, o senhor é um grande estudioso aí, né, dos sequenciamentos genéticos de todas essas cepas. O que nós já sabemos dessa nova cepa? E olhando para frente aqui no Brasil, o carnaval, por exemplo, já está aí batendo a nossa porta. O que nós sabemos desse sequenciamento genético e o que dizer sobre o carnaval? Olha, Ana, em que pese ainda termos informações aí preliminares, porque isso ganhou aí as notícias hoje, né, basicamente com mais força, a gente sabe que essa variante, a Omicron, como está sendo chamada pela OMS, é a variante que tem o maior número de mutações. E ela incorpora algumas mutações de outras cepas, como por exemplo da P1, que foi a cepa que foi mais agressiva aqui no Brasil. Além disso, quais são as mutações que mais caracterizam essa nova cepa? Primeiro, são mutações que levam ela a ter uma afinidade maior pelos receptores de ACE2, que são aqueles que podem, quando hiperestimulados, causar a famosa tempestade de citocinas, né? Que todo mundo já domina isso aí. Segundo, elas atuam muito em um sítio específico da proteína do vírus, que se chama sítio de clivagem de furina. Então o coronavírus ele vem meio que envelopado. E a furina é uma enzima que ela abre esse envelope para que o coronavírus ele faça a ancoragem dele na membrana celular e invada a membrana celular humana. Então, nesta nova cepa, esse sítio da furina, ele apresenta uma expressão ainda maior, o que nos faz suspeitar, por conta desse conjunto de características, que é uma cepa ainda mais transmissível. E isso parece estar corroborado por dados clínicos, porque nos países onde foi detectada essa variante, eram países que antes tinham predominância da cepa delta e que hoje, mesmo com a cepa delta, já se tornou a cepa predominante, ou seja, é mais transmissível do que a delta. Além disso, existem mutações nesse vírus que interferem com a expressão de uma molécula que o nosso organismo fabrica, que se chama interferon. Então, interferon é a linha primária de defesa do organismo humano contra qualquer virose. Então, quando você interfere na síntese, na expressão de interferons, é como se você estivesse enfraquecendo a sua defesa para possibilitar que o vírus ele penetre com mais facilidade. Então, é um mecanismo para facilitar a vida do vírus. Então, este conjunto de mutações, ele realmente foi isso que fez essa variante ser detectada e classificada pela OMS não como uma variante de interesse, mas como uma variante de preocupação. E sobre o carnaval? Bom, quando a gente analisa esse conjunto de dados, e ainda mais, mesmo antes disso, né, a gente tem que analisar toda a doença infecciosa à luz da sazonalidade. A Europa, a gente está vendo o que está acontecendo agora porque o número de casos aumentando e tudo mais. Óbvio que o clima frio ajuda muito e nós aqui estamos num calor e vamos enfrentar o verão. E aí depois do carnaval, o que vai vir? Vai começar a esfriar. Aí a gente vai fazer um mega evento onde você recebe milhares de pessoas, se não milhões, pessoas que vêm, em sua grande parte, da Europa, ou seja, que vão trazer vírus diferentes dos vírus que estão circulando aqui no nosso país. É um período onde as pessoas se beijam, se aglomeram, não usam máscara, bebem, ou seja, é o cenário da tempestade perfeita. Então eu, particularmente, a minha opinião é que é uma irresponsabilidade a gente, neste momento, utilizar a estrutura que a gente tem e permitir carnaval, sabe? Eu acho até um desrespeito com a população que perdeu tantas vidas. Então, o Dr. Paulo Porto de Mello, entrevista exclusiva aqui aos Pingos nos Is. Muito obrigado pela presença, doutor. Muito obrigado. Uma boa noite, obrigado, até uma próxima. Obrigado, Ana. Obrigado, doutor.